Bem-vindos ao DunaCast, o podcast do Duna Arrakis Brasil. É tão rico o repertório de mitos que envolve Pol Muad'Dib, o Imperador Mentat, e sua irmã Alia, que fica difícil enxergar as pessoas de verdade por trás de tantos véus. Mas no fim das contas, existia um homem que nasceu Pol Atreides e uma mulher que nasceu Alia. A carne de ambos estava sujeita ao espaço e ao tempo, e muito embora seus poderes oraculares os situassem fora dos limites usuais do tempo e do espaço, eles eram de origem humana. Vivenciaram fatos reais que deixaram marcas reais no universo real. Para entendê-los, é preciso ver que sua catástrofe foi a catástrofe da humanidade inteira. Esta obra, portanto, é dedicada não a Muad'Dib, nem à irmã dele, mas a seus herdeiros, a todos nós. Saudações, Fremen, aqui Pascoal Naib. E aqui, o piloto Hildon Oliver, lembrando a todos que essa história é sobre nós, os herdeiros. Bem-vindos a Arrakis e bem-vindos à segunda temporada do DunaCast. O DunaCast vai ser o podcast que irá analisar detalhadamente todos os 25 capítulos do livro Messias de Duna e suas 254 páginas. Isso mesmo, você vai fazer sua leitura pessoal e depois vem aqui conferir todos os detalhes, curiosidades ou mesmo para tirar suas dúvidas. Hildon Oliver, navegador da guilda. Estamos de volta para mais um episódio do DunaCast para continuarmos essa análise sensacional do livro Messias de Duna. Bem-vindo mais uma vez e obrigado pela parceria. Que é isso, Pascoal. Eu que agradeço esse convite de estar aqui analisando um livro, como eu falei, acho que no nosso primeiro episódio, nosso episódio 0, na verdade, né? Isso. Esse será o episódio 1 da segunda temporada de Messias de Duna, onde a gente vai analisar esse livro que, pra mim, mostra como o Frank Herbert, ele nos entrega um livro menor e, ao mesmo tempo, poderosíssimo em questões relacionadas ao futuro, né? Esse futuro que eu sempre... acho que quem ouve minhas participações fica dizendo assim, pô, às vezes o Hildon fala de Muad'Dib assim com um certo pesar e tal. Gente, infelizmente eu tenho muito desse pesar pelas escolhas, esse caminho traçado que a gente vai revisitar, né, cara, nas leituras de Messias de Duna. O Atreides, você até já falou isso no episódio anterior, ele tem aquela, como é o ar daquele psicanalista que você falou, É lacaniano, né? Lacaniano, desculpa, eu troquei. Então assim, ele tinha aquela melancolia, né, assim, que ele vai passando, mas a gente vai aprendendo também com essa melancolia do Pol. Mas olha só, Hildon, é interessante notar, e aí você falou bem, que a gente está no segundo episódio aqui do DunaCast, é o segundo capítulo, vamos dizer assim, né, porque a gente analisou um excerto. E eles são bastante curtos, né? Aquele que a gente viu no episódio passado, ele tem 4 páginas. E esse agora que a gente vai discutir, apenas 3 páginas. Mas mesmo assim, né? Mesmo com 7 páginas, são muitas informações colocadas. Nossa, cara, eu fico impressionado. Acho que eu tava falando, né? Como o Frank Herbert parece que ele já tá com uma escrita tão poderosa nesse universo e tão confortável em contar essa história que em 7 páginas ele entrega muito pra gente. Ele entrega, né, traição, ele entrega o futuro que as pessoas em volta do Pol estão armando, inclusive pessoas que são próximas do próprio Pol, né? Isso, exato. Então eu acho essas 7 páginas incríveis, sabe? Não, e sabe o que é legal também, Hildon? Até antes de a gente começar a falar do episódio do capítulo 1, propriamente dito, é que quando o Messias de Duna ele foi lançado em 1969, ele teve uma diferença aí de 4 anos do Duna, né? O Frank Herbert lança o Duna em 1965, não lança em livro, né? Ele lança em revista de ficção científica análoga. E aí o Messias de Duna é a mesma coisa, ele também lança em revista, esse formato de livro só depois. E em 1969
quando ele lança, ele ainda não estava como um autor consolidado, tá? Porque Duna começa a vender mesmo a partir da década de 70. Tá tendo uma boa assim, perspectiva, as pessoas estão gostando, mas assim, depois que vai virar um livro mesmo físico, né? Que sai da história de ser apenas uma novela seriada numa revista de ficção científica, aí sim ele começa a vender bastante. E o interessante, Hilda, é que o nome do livro não era Messias de Duna. O nome do livro era O Santo Louco. Olha aí, cara, tá aí essa informação, não tinha? Que legal. E aí você já fica assim, ó, O Santo Louco, né? Porque assim, pô, o que ele quer dizer com isso, né? Acho que fala muito da própria trajetória do Poe, né? E o legal, assim, Pascoal, até fazer aqui uma errata, pessoal, me perdoem, eu acabei lendo, né? E vamos repetir nesse episódio 1 também, né? O excerto, que é um excerto escrito, né? Diferentemente, né? No primeiro livro a gente tem os excertos da Princesa Irulan, né? Sim. E agora a gente tem esses excertos escritos por Bronson de Ix, né? Quem será esse Bronson de Ix que a gente fica analisando? Porque agora Irulan, ela analisava Muad'Dib. Só que agora a gente percebe a expansão de Muad'Dib. É muito maior do que a gente imaginava, né? Historiadores estão analisando, não apenas a sua rainha esposa, né? Como também historiadores agora analisam toda essa trajetória que é muito complexa, né? Perfeito, Riedo. E olha só, quando sai esse livro em 69, né? E aí ele muda, o editor pediu para mudar, viu? Não quero Santo Louco, não. É um nome estranho, né? E aí o livro não foi bem recebido. Assim, os fãs não gostaram do livro na época. Foi um negócio... Você quer dizer que é quase um livro escrito pelo filho dele, é? Você já tava arrumando confusão no fandom. Coitado do Brian Herbert. Mas não foi bem recebido. Agora, sabe o que eu acho interessante, Hilda? É porque o Messias de Duna, ele envelheceu muito bem. Assim, na minha época, né? Um tempinho aqui, uns décadazinhas, quando eu li, eu também não gostei desse livro. E aí, Hildo, quando eu comecei novamente na internet a juntar a galera do Duna Hacks Brasil, né, em leituras coletivas, eu sempre preparava essa geração nova que ia fazer essa leitura coletiva comigo, e eles iriam achar um livro chato. Rapaz, Hildo, por incrível que pareça, os meninos da nova geração amam o Messias de Duna. Acham, assim, eu acho que é muito a ver, Hildo, com a questão da desconstrução do herói, ou de mostrar o lado também, os vários lados do mocinho e do vilão, que é uma coisa muito comum hoje na nossa geração, né? Aliás, na geração mais nova. Naquela época não tinha muito isso, né? Ou era bem, ou era mal, era coisa muito maniqueísta, né? Tu acha isso também? Ah, total, cara. E assim, o que eu acho que agrega mais engraçado, né? Eu não sei se é porque é a minha visão historiador, né? De formação que traz isso, de visualizar o Messias de Duna justamente como até um tratado, uma pesquisa histórica, né? Onde a gente não tá mais com a lente do maniqueísmo, né? O pobre Poe que foi abandonado, o seu pai foi morto. Não, agora a gente tá analisando a trajetória de um imperador. Que tomou suas decisões, em que por conta dessas decisões pessoas morreram, pessoas viveram, pessoas mudaram de lado, pessoas foram querendo escravizadas, né? E novas castas se criaram, novos territórios foram criados. Então, eu sempre achei o Messias um baita de um livro, sabe? Porque Frank Herbert, ele tá tão confortável no universo, como eu falei anteriormente, que ele consegue apresentar em poucas páginas uma história muito coesa. E, mais uma vez, tirando essa lente da visão micro, né? Porque antigamente a gente acompanhava muito os personagens de forma micro. Agora a gente meio que expandiu essa visão, né? Se colocou um Hubble em que não apenas Paul Atreides é importante, mas as ações de Paul Muad'Dib são importantes, né? Tudo que ele fez no decorrer traz uma carga para essa sociedade como um todo. Isso para mim é muito expansivo no Messias de Duna. E aí eu digo mais uma vez que ele é visionário, porque assim, final da década de 60, início da de 70, e a gente vê que depois isso foi uma coisa que começou a ser trabalhada até nas histórias em quadrinhos, né? Década de 80 e 90, a gente viu essa questão do herói, uma coisa inesquecível, a queda de Murdoch, né? Do Demolidor.
Pô, Sim, a desconstrução, desconstrução, você falou né? tudo, você falou Então, assim, tudo. acho que o leitor, década de 80, 90 e agora dessa geração, ele tá acostumado com essa forma, né, de Aham. lidar, até mesmo do Hum, Batman, né, a gente vê muitas vezes também alguns quadrinhos que falam também dessa questão da aham. desconstrução do herói, do super-homem também. Cara, Então, tu acredita que tu trazer isso pra mim é muito importante porque é uma preocupação até latente em mim em analisar como as pessoas estão observando esses personagens, estão observando cultura pop, né? Porque, por sim. exemplo, hoje em dia, se um personagem ele faz sucesso, aí automaticamente já existe a defesa. Não, mas ele não é um vilão, ele é um anti-herói. O É, Venom é um anti-herói, isso. né? O Wolverine, anti-herói. Justiceiro, um anti-herói. Gente, em primeiro lugar, que é uma análise completamente falha do conceito do herói. Eu acho que no programa passado a gente falou, eu até trouxe o termo herói vem da Grécia, vem do termo grego, Isso. né? E o herói grego, ele era falho em suas ações, porque ele era humano, demasiadamente humano. E quando a gente subentende, né, que o herói é aquele ser perfeito, a gente perdeu a concepção de herói. Herói não é ser perfeito. O herói é falho e aprender com essas falhas. Então, automaticamente, quando eu pego o prisma de um cara que é, em sua essência, vilanesca, e trago ele para esse lado herói, é uma falta de análise da concepção como um todo, Isso. sabe? E eu acabo trazendo essas discussões de forma boba. E eu percebo muito que hoje em dia tem essas discussões de forma boba, de forma sem profundidade, certo? Porque somos humanos. O humano ele pode ser herói também, com todas as suas falhas e todas as suas particularidades. Como também o vilão, ele pode ter esses momentos de heroísmo, né? Por exemplo, se a gente trouxer aqui no nosso prisma na discussão, a gente pode trazer o próprio Magneto. Sim. Quem é que não entende os atos justificados do Magneto? Exato. Sabe? Você sabe que são hediondos, óbvio que são hediondos. Mas, poxa, esse cara sofreu no campo de concentração alemão, Não, e sabe? mais recentemente, que está aí também desconstruindo de uma forma muito legal, com várias referências, o Pacificador. Pacificador, Sim, para sim. mim, é a melhor série de heróis que eu vi até agora. Tem que ser Tá? herói. Assim, exato. Né? Mas muito legal essas questões colocadas, né? De Legal, bacana. fazer o certo, mas às vezes fazer o certo vai dar merda, né? Aham. Pois Eu é, não vou exatamente. fazer. E aí tu falou da questão da tragédia, e aí eu digo que não existe coincidência, existe sincronicidade. Cara, eu tava aqui com uma página aqui aberta falando exatamente sobre o herói trágico. Então, o herói trágico, a gente falou isso, né? Você até citou o filme Homem do Norte, que Sim, que é um herói trágico em é um sua herói essência no máximo, trágico né? no máximo, né? Que aí o Shakespeare pegou, chupou lá toda a essência e colocou lá no Hamlet. Mas o Frank Herbert, ele tem essa inspiração shakespeariana. E ele Uhum, fala exatamente disso, do protagonista, né? Ser um uhum, herói trágico, né? E uhum, aí, as características e traços comuns desse herói trágico muitas vezes é o quê? Vem de uma família nobre, descende de nobres. O herói aprende algumas coisas com seu erro. O aham. herói é confrontado com uma decisão séria. O sofrimento do herói é significativo, porque embora o sofrimento seja um resultado da própria vontade do herói, não é inteiramente merecido e pode ser cruelmente desproporcional. Exato, exato. E sabe o que é mais interessante? Existem várias obras que abordam isso de uma forma muito forte, né? Eu posso até trazer aqui um dos meus mangás favoritos, né? Que é Opa, o próprio Berserk. sim. Que, ó, a gente brinca nos grupos de quadrinhos, né? Que o Pascoal, ele arruma qualquer oportunidade As para fazer belezas. links com Duna, né? Mas depois eu descobri que um dos personagens vilanescos do Berserk, que é o Void, provavelmente o Kentaro Miura tirou essa inspiração ou num escritor ou num livro do Frank Herbert chamado, acho que eu não sei se tu vai saber melhor do que eu, acho que Destination Void, deixa eu ver. Sim, Destination sim. Void. Sério? Sério, olha aí, a gente fazendo link. Ah, Mas você assim, tá um viciado em melange também. olha aí. Mas o próprio o Guts, né, da obra do Kentaro Miura, nosso falecido Kentaro Miura, Sim, como rapaz. ele é esse conceito do herói trágico, mesmo ele tendo escolhas, ele tomando atitudes horríveis, né, no decorrer, se Sim, permitindo entrar no ciclo da violência,
que eu acho que esse ciclo da violência que a gente vê no próprio Homem do Norte, o próprio Poe, você vai ver em vários momentos, o quanto ele se permite entrar no ciclo da violência, o quanto o ciclo da violência ele não leva a nada, né? E Isso. o entendimento, né, do herói trágico, dele ter essa percepção de que esse ciclo de violência, ele precisa ter um fim. Eu acho que, eu tô lendo muito mangá ultimamente, a gente pode até fazer uma alusão ao próprio personagem histórico, né, do Musashi, na obra do Vagabond, né, no caso do Takehiko Inoue, que é um mangaka fantástico, onde mostra justamente isso, porque a gente conhece o Musashi, né, os Cinco Anéis e tal, os livros todos sobre a obra da espada, né, mas no mangá do Takehiko Inoue, onde ele aborda isso, essa transição da mudança do Musashi, onde que ele percebe que esse ciclo de violência não vai levar ele a lugar algum, sabe? Apenas a um lugar de destruição. E Rio, já que você tá falando em anime, e aí eu me animei, olha aí, rima horrível, né? Mas dizem também, não assisti, você com certeza assistiu, e aí a gente tá fazendo esses links legais que até as pessoas vão pesquisar, vão comprar, vão nas lojas físicas comprar mangás, revistas, HQs, ajudem as lojas físicas, né? Em Fortaleza, cola na Reboot e na Fanzine. Reboot, exatamente. E aí também fala que Ataque de Titãs tem muito isso também, né? De Duna, né? De um herói também, que é herói ou não é, né? A gente fica nessa... A própria dualidade do Eren, né? Onde existe esse desejo, né? Esse desejo de fazer o bem, de encontrar o equilíbrio. Mas, cara, quando isso vem da mente de um ser humano, a gente é muito falho. E, mais uma vez, deixa de ser herói. É isso que a gente precisa entender. É porque criamos muito aquele conceito, né, Jesus Cristo, né, do cristianismo, onde que o herói, ele é perfeito, ele é livre das suas falhas. O próprio Superman, ele é lido de uma forma errada, né? Se linka muito o Superman com Jesus Cristo. O próprio Zack Snyder faz isso de uma maneira muito bizarra, que eu não curto. Sim. Porque o Superman não é o salvador, cara. Ele não é o homem perfeito. Ele é um alienígena com superpoderes que é criado por humanos. E por isso ele é falho, e por isso ele ama, e por isso ele tem as suas dores. E quando a gente tiver a concepção do herói falho, de que ele vai buscar, tentar, né, de alguma forma melhorar a sociedade de acordo com seus preceitos e suas concepções. Se a gente ficar fincado nisso, bicho, a gente não vai levar a lugar algum, sabe? E Poe é, em sua essência, o herói trágico. Né? Tantos heróis que a gente trouxe aqui para nossa discussão são heróis trágicos, e o Frank Herbert, ele aborda isso e trabalha isso muito bem em Messias de Duna, assim, porque eu considero ali que o start da jornada é o final de Duna, para que a gente perceba a grandeza de que Poe está, e que como essa grandeza ela é preocupante para a sociedade onde Poe está inserido, né? Sim, e olha só, você falando aí, a gente tá indo no bate-papo inicial, daqui a pouco a gente vai pro capítulo não é, mesmo, rapaz, meia hora que já conversando, mas você falando no Frank Herbert, numa das entrevistas dele, ele falou que o Messias foi, em caso da primeira trilogia, né, porque ele já pensou Duna, Messias de Duna e Filhos de Duna, já tinha pensado antes, quando ele lançou Duna, ele já estava com praticamente tudo escrito. Mas ele fala que o Messias de Duna foi o mais difícil dos três, né? Desses três inicial. Porque ele dizia que tinha que ser curto, tinha que apontar para frente e para trás. Tinha que começar a reverter todo o processo, né? E aí ele disse que tinha que demonstrar os limites dos poderes oraculares de Poe, a agonia da liderança absoluta e a podridão da igreja Fremen. Mas... Caraca, bicho, que poderoso, hein? Mas sem demolir completamente a mística heróica de Poe, que é exatamente isso que tu tá falando. Ele aqui, no caso, ele não tá destruindo a pessoa do Poe, né? Porque o Herbert, quando ele coloca Messias de Duna, é porque ele fala que é complicado as pessoas terem uma fome messiânica, de ter necessidade de uma pessoa para guiar, né, sem questionar, né? E na realidade ele sempre coloca que o Poe é um herói, um líder que é para ser admirado, mas no caso é para a gente conseguir também encontrar as nossas mesmas qualidades, né? A gente também pode, né? Então era essa a ideia dele. Mas eu acho que a gente tem vários links até para fazer com a nossa sociedade, a sociedade que a gente vive, inclusive em ano de eleição, mas eu acho que a gente pode continuar, né? Sim. Após as notícias do Império. Vamos para as notícias do Império.
Boa noite. Esse é o Notícias do Império, aqui no Duna Hacks Brasil. Grande navegador Hildon, eu queria só compartilhar contigo que nosso episódio de estreia semana passada... O retorno. Cara, ele teve uma repercussão sensacional. Sensacional. Pô, que legal, cara. Muita gente mandando mensagem, feliz por essa retomada, né? Tivemos vários tweets, as pessoas retweetando. Digam que me amam, eu tô precisando de amor. Olha aí, amor para o nosso navegador. Abracem, agarrem, né? Cheirem. E ele vai deixar. É claro. Ah, que legal. Mas, cara, a gente tá com... Porque assim, você sabe que a continuidade, obviamente, nós fizemos 48 episódios do livro Duna, mais 5 episódios do DunaCast, estamos no primeiro de Messias, e às vezes nem todo mundo leu Messias, é verdade. Vai começar agora Messias. Mas a gente já tá com uma quantidade de visualização, de reproduções, aliás, de 50% já do valor do tradicional. Olha né? aí, A gente já tá com 50% a 60% já. Olha que a gente ficou um tempinho, né, parado, né, ali uns 2, 3 meses, né? Praticamente 2 meses. E a questão também dos downloads, porque assim, existem várias plataformas, a gente está agora no Deezer, no Spotify, no Google Podcasts, e existe também a possibilidade de você baixar no Mediafire. E, obviamente, com várias plataformas disponíveis, vai caindo um pouco essa tendência de baixar, sim, né, o download. Legal. Mas a gente teve mais de 50 downloads. Caramba, galera, pô, que legal. Galera baixando para ouvir depois, né? Baixando para ouvir depois, então tá muito legal. Então, agora sim, é muito importante, né, Rildo, que para funcionar legal, a gente precisa também que vocês participem com a gente. Mandem, por favor, curiosidades, perguntas, informações. Pergunta se o Rildo já está se transformando no navegador da guilda da categoria 5. Que legal. Vamos perguntando se o Naim gosta do... Vamos sim. Eu acho que a interação ela é muito importante. Isso, você falou até trouxe uma informação que eu fiquei muito feliz. Cara, a gente tá no Deezer, né, cara? E a gente sabe como o Deezer é uma plataforma que muitos planos eles dão, né, gratuitamente e tal. E é muito importante a gente estar em todas as plataformas. Fiquei muito feliz, cara, quando eu soube aqui. Nosso nome aqui, o sobrenome é Trabalho. E nome e sobrenome trabalho, mas a gente também quer ter acessibilidade. A gente quer que você chegue fácil ao nosso programa, a nossos episódios. E uma maneira também de facilitar, vou até repetir, é importante, foi numerado, tá, pessoal? A gente tem um arquivo em PDF, a gente colocou o excerto inicial, como a gente sabe, Duna, o Messias de Duna, não existem capítulos numerados, existem excertos em cada início do capítulo, mas a gente numerou, colocou lá o número, o excerto e a página, e aí você vai acompanhando o episódio de acordo com o PDF, não vai se perder, vai saber onde está bem direitinho, não tem problema, Rio, isso ajuda muito. Também já tivemos bastante downloads desse arquivo. Uma outra coisa também que estou repetindo, que é importante, terminou a sua leitura, ou aliás, terminou de ouvir o seu DunaCast, vai complementar essa experiência, essa imersão com o texto aqui do seu Naíbe. Pastor Naíbe já escrevi um texto específico desse capítulo 1, né, com alguns detalhes a mais. Você vai lá no Medium, me segue, bate palminhas. O Rildo você pode beijar e agarrar. O meu, só bater palminhas, não tem problema. É importante isso aí. E aí, grande Rildo, depois de tantas informações, novamente colocando isso em dia, eu queria só também falar duas coisas assim, rapidez, né? Que muitos fãs de Duna, jogos de board game, de mesa, é muito difícil chegar, né? No caso, em português. Pois é, cara. É uma pena, viu? Porque eu conheço muitas pessoas que são apaixonadas por board game e tem muito material que não chega aqui no Brasil, como você mesmo falou, né? E eu vi que tivemos até uma postagem, né, cara? Eu fiquei tão triste, feliz e triste ao mesmo tempo. Agora sim, nós conseguimos que a Galápagos, olha só, a Galápagos trouxe 2 jogos. Me nota. Galápagos, estamos facinho aqui. Adorei! Ai, olha o sorrisinho dele, lindo. Duna, um jogo de conquistas e diplomacia, já está disponível na Galápagos. E o outro é Duna Traição. Tá? 2 jogos que tem. E vai chegar o outro board game, que é o Duna Império. Então,
as coisas Caramba! estão começando a fluir, Rildo, quem tiver Olha aí, interesse. rapaz, e a gente achando que essas coisas não chegar aqui no Brasil, Pascoal. Exatamente, ó, Galápagos, estamos fazendo Galápagos. propaganda gratuita aqui. Manda aí manda pra gente aqui uns joguinhos pra gente brincar aqui, pra poder jogar aqui no. Quem sabe fazer até um Pô, podcast de um jogo desse, né? faz uma live, a gente faz Uma uma live raiva. jogando. Grande Rildo, vamos Oba. analisar o primeiro episódio? Vamos nessa, e eu quero saber quem é que é Bronson DX. Vamos lá. Grande Rildo, Voltamos. conversamos tanta coisa, Rapaz. mas agora vamos finalmente destrinchar esse capítulo 1 de Messias de Duna. E que bom saber, Rildo, que você é um historiador, né? E aí eu fico assim imaginando você lendo essas páginas e pensando assim, cara, um colega meu tá condenado à morte. Não é, cara. Porque resolveu falar do Pouzinho. Porque, não, Pô, porque ele resolveu fazer o trabalho dele. O seu ofício, Isso. aquilo para que ele estudou. E aí a gente viu no episódio anterior, só recapitulando rapidamente, que ele estava sendo interrogado lá pelos sacerdotes Fremen, né? Que é o Kizarat. Você fica assim, ainda, eu fico abismado ainda em ver um guerreiro Fremen virar um fanático religioso, assim. Essas transições que o Frank Herbert tem trabalhado no Messias de Duna sempre me surpreendeu bastante. Porque, como tu falou, né, a gente sabe como é o povo de Arrakis, Sim. né? A gente acompanhou esse povo, a gente viveu esse povo, de repente esse povo já não é a mesma coisa. A gente admirou esse povo. É óbvio que eles tinham bem um pezinho, né, em cultos, isso era fácil. Sim. Não era difícil pra eles entrar nesses cultos, mas ao mesmo tempo tem alguns cultos, tem algumas religiosidades intrínsecas deles que pra mim parece que não fazem sentido, né? Sim, mas até nisso, sabe, pensando até um Dunaverso, Sim. eu acho muito legal a questão da religiosidade Fremen, me lembra muito a resistência religiosa de Canudos, do Caldeirão, né? Sim. Das pessoas que são oprimidas, que não tem nenhum tipo de condição de apoio, né, estatal na época, e aí se juntam através da fé, criam um local legal para viver, e quando as pessoas de fora veem que aquele pessoal tá feliz, vai lá para destruir, né? Não permite que continue. E aí a gente volta aqui pro capítulo 1, que ele começa exatamente falando sobre a questão dos mitos que envolvem o Paul e a irmã dele, né? A Alia, né? E a Alia da faca, Isso. né? A faca. E lembrando que hoje em dia, assim, se a Alia com uma criança fez aquilo que fez, a Alia já tá com o quê? Tá com uns 20 anos já, né? Mas tá quase 16 aninhos, 15 aninhos. 16 aninhos, né? Naquela idade boa, sabe? Boa de... Nossa senhora! Tranquila. Legal nesse excerto que fala exatamente sobre isso, né? Que a gente vive de mitos, eles são endeusados, né? Tanto o Paul como de acordo com esse excerto. É muito, sabe, eu fico pensando assim, num excerto que fala sobre herdeiros, mas o ponto principal ainda é Paul e agora é Alia, sabe? E a gente fica, ué, como assim, né? Não, e aí a gente vê, até você falando da questão do historiador, né? Esse texto aqui desse capítulo é do Bronzo Dix, né? E aí ele dá algumas alternativas. Ele fala assim, a destruição do Muad'Dib, ele foi derrotado pelos conspiradores óbvios. Aí ele vai dizer que vai a guilda, as Bene Gesserit, os Bene Tleilax, que a gente vai conhecer um pouco mais com os dançarinos faciais. Outros dizem que o Muad'Dib foi destruído pelos espiões infiltrados no próprio lar, né? Outra situação que ele coloca aqui é que o Muad'Dib também foi destruído por um tarô de Duna, que obscureceu esses poderes, né? Apareceu um tarô aí para fazer a mãe de Ná do Frank Herbert. E também, olha só, isso aqui é uma bomba, cara. Isso aqui, pra época, isso aqui foi um pedido que os fãs fizeram e o Frank Herbert aceitou. Ele diz que talvez um certo Gola, um corpo que foi trazido da morte,
que é nada mais, nada menos que Duncan Idaho, que volta dos mortos. Mas isso quando... Você sabe como eu curto o personagem do Duncan, e ainda mais agora ele sendo Momoa, interpretado my boy! pelo Momoa. Boy! E quando... Isso pra mim foi uma surpresa assim Cara, absurda, aí sabe? Porque a gente termina o livro percebendo que como esse personagem tinha potencial e Isso. não foi entregue porque o Frank Herbert é um Assassino, safado. serial killer. Ele mata Serial todo killer. mundo. Ele é pior do que o George Martin. George Martin. Você gostou desse cara? Peraí, deixa eu matar ele aqui. E aí você vê aqui que o cara voltou. Voltou. Pois é, voltou. Mas isso na hora eu pensei assim, cara, vai voltar pra aqui, pra morrer de novo. Coitado, né? O Momoa morre tudo. Caramba. Olha só, além disso, né? Que aí poderia também um motivo da destruição, da queda do Muad'Dib. No caso aqui eles não falam morte. O que a gente fala da queda. Ninguém sabe se ele vai morrer ou não. Aí é outros 500. Mas ele disse que uma dessas situações vai acontecer com que o Muad'Dib tenha queda. E também tem uma outra, que ele disse que ainda assim elas descrevem a Cabala aqui do Kizarat, liderada por Korba. A Cabala aqui nesse sentido aqui, Rio, não é só questão religiosa, não, de alegórica. Ela também pode ser colocada como um complô, conspiração. Então é uma conspiração do próprio Kizarat, do próprio braço religioso do Paul, liderado por Korba, que talvez vai conhecer mais, né? O panegirista, Isso. que é o cara que elogia, louva, né? E aí, a ideia do cara é transformar Muad'Dib num Marte e culpar a Shani, meu irmão. Não é, cara. E detalhe, né, bicho, quando a gente fala, né, existem muitas pessoas envolvidas nesse plano, né? Muitas pessoas que estão ali em volta do Paul, né? E como você mesmo também falou, caramba, então peraí, esse plano vai dar certo, porque a gente já sabe que o Frank Herbert dá os spoilers. Isso. Então é isso? Qual Acabou? deles? Não tem o que fazer? Qual deles? Né? Aí, isso. Só que aí depois você fica assim, peraí, qual dos planos, sabe? Cara, e esse último aqui eu acho mais complicado, porque ele quer transformar o Muad'Dib no Marte, vai transformar no Marte tem que matar. Esse aqui é o único que diz que teria que matar e jogar a culpa na Shani. A Shani como assassina do Paul Muad'Dib. Então, Frank Herbert joga isso aqui tudo pra gente, ó. Se prepare, pega o lencinho de papel. Tu vai acompanhar aqui uma coisa que não é muito legal. Então, isso. Vocês fãs de Zendaya aí. E vocês vão perceber que aqui o tio Jorge Lucas pegou demais de Messias de Duna. A gente vai entender isso mais no final do livro. Mas Sim, eu acho verdade. que a gente pode ir para as considerações finais, Hildon, porque Eita! Como é uma questão, ele é muito fluido, né? É muito direto. É o próprio o Bronzo que tá falando isso aqui. E aí também existe, tá? E aí existe entre o fandom, a gente sabe que tem aquelas especulações, né? E eu acho que essa especulação é bem interessante, Gildo. O Bronzo, por ser um historiador, e no caso ter conseguido se safar lá do interrogatório, da morte lá do Kizarat, e já está escrevendo aqui praticamente o final de tudo, né, o que aconteceu. Isso. Muitos acham que o Bronzo foi alguém colocado pelo próprio Paul. Tá? É uma das teorias, porque o Paul ele precisava, no caso, né, porque assim, ele nunca gostou desde o início da questão do fanatismo religioso em torno da pessoa dele. Apesar de ter em vários momentos se utilizado, né, disso, Isso, né? Não. Mas ele realmente, você percebia que era algo incômodo pra ele, algo que ele dizia assim, tá, são as armas que eu tenho e eu vou usar as armas que eu tenho, mas não curto tanto, né? Aquilo que a gente falou, dos ciclos da violência, né? E ele se permitia até entrar nesse ciclo com coisas que ele não concorda, né? Isso, e aí pronto, cegou, entrou nesse ciclo da vingança e não conseguiu sair, né? Então, verdade. É uma coisa bem legal de colocar. Mas tá aí, né? Tá essa situação, e aí é importante falar também que os Fremen, eles foram se espalhar. Então, no caso, as pessoas acham que o Bronzo
foi sim, o Paul queria uma pessoa para tentar tirar essa camada divina dele, para falar mal dele mesmo, pode falar Aham. Pra mal, humanizar o para Paul, né, também, né? humanizar, exatamente. Então É. isso é uma das coisas bem interessantes. E aí, o Brian Herbert, que você gosta, eu Não, gosto, eu gosto dele. eu também gosto do Brian Herbert. Eu Ele gosto. criou uma historinha pro Bronze bem legal, né? Que o Paul Ah, eu nunca li, cara. cara, ele cria uma história que o Paul e o Bronze se conheceram na juventude, adolescência. E é Olha por aí. isso que tem essa história. E aí ele pega essa ideia dos Brian fãs, né? Herbert é um fanfiqueiro do caralho. Mas ele faz legal, eu gostei desse link aí. Ele pega aí as ideias do fã e coloca. Claro, né? Bacana. Nem todo fã não gosta, mas é isso mesmo. E aí Vamos, quem sabe a gente analisa essas coisas também em breve, né, Pascal? exatamente. Mas vamos para as nossas Vamos lá. considerações finais. Estamos aqui terminando esse primeiro capítulo propriamente dito aqui de Messias Capítulo de Duna. rapidinho, né, cara? Capítulo Inclusive, rapidinho, né? Assim, bem gostosinho, tranquilo de... Rapidinho também é bom, gente. Exato. Fluiu, tão legal, tá legal. E aí, o que é que você coloca assim de importante que você viu? Rapaz, acho que você até trouxe essas informações até da fanfic aí, né? do Brian. Mas assim, é muito interessante porque quando eu li na época, eu não li com esse vislumbre, né? De achar, mas será que isso é o Paul? Óbvio que são coisas que a gente vai adquirindo com o tempo, claro, com leitura, com as informações que vão chegando a gente, né? Mas é a percepção de quanto o Paul, ele tá isolado, né? Com muito poder, mas completamente isolado, onde as maquinações são realizadas ali, embaixo do nariz dele, e ele não percebe. Ou será que ele não percebe, né? Que eu ficava sempre com o pé atrás. Não é possível que um cara que se tornou o Imperador Mentat permita, né, que as coisas fluam assim. Cadê esse poder? E aí que o Frank Herbert é genial, né? Porque ele coloca algo que é normal dentro de uma corte, algo que a gente historicamente observa acontecer, traição. Sim. Mas a traição permissiva, que a gente só consegue ter esse entendimento, como você falou, com conversas, com análise. Afinal, ele é o Mentat, né? Ele não é só um imperador. Ele é alguém maior, né? Além. E esse ser o maior, o além, ele também incomoda Paul, porque Paul ainda é humano, né? Ainda é humano. E tu lembrou bem, aqui nesse próprio capítulo, ele fala, né? Ele é o Kwisatz Haderach, ele é o Mahdi, ele é o Mentat, ele é o cara que foi treinado com os poderes das Bene Gesserit. Então, tipo, o cara é uma maquininha, né? De fazer súditos. Exato. Ele foi criado para isso. Ele foi criado para isso e essa competência, né? Que ele adquiriu em sua criação, ela evoluiu de formas absurdas, né? Tanto que ele consegue regimentar um povo todo pra ele, né? Exatamente. Um povo que não é fácil, hein? Não é fácil. O povo chega, quase mata todo mundo que chega perto. E ele conseguiu, né? Com aquela carinha linda do Timothée Chalamet, cara, com aquele cabelinho revolto. Os frames ficaram apaixonados vendo o Timothée Chalamet. Rapaz, o Timothée tem que comer muito arroz com feijão, viu, pra me acreditar que ele vai convencer a galera. Grande Hildo, me diga mais uma coisa aqui pra sua consideração final. Diga lá. Uma pessoa está empolgada com o nosso podcast, com a edição perfeita do nosso navegador. E aí tem uma ideia, ele quer criar um podcast, não sabe como começar, não sabe quem procurar. Rapaz, muito simples. Muito simples, muito fácil. Você procura o Mentat. Não, você procura Radiola Mecânica, a sua, que pode ser sua também, né? Empresa que edita podcasts. Aqui à frente desse que você fala, né? Que não só apenas podcaster, como também editor. Então entre em contato lá com a gente no Instagram, @Radiola Mecânica. E a gente vai entender, né, a linguagem do seu podcast, a gente vai transformar o seu podcast em um produto real, né? Gente, com identidade. Opa. Olha só,
Eu faço a coisa mais gostosa que tem, que é só falar. Termina aqui, eu mando o link e ele vai trabalhar. Eu já fiz Pronto, o que eu você queria. pode falar que eu faço que eu falo. Gosto de falar e me entrega o bruto aí que eu pego no peito e resolvo. As minhas considerações finais, Hildon, vai ser exatamente essa frase aqui, quase a frase final, que fala assim: somente por meio da natureza letal da profecia é que conseguimos entender o fracasso desse poder imenso e previdente. Eita. Que a gente falou até no episódio passado que como é que agora, né, nesse Messias de Duna, quem é que vai ser o oponente do Saiyajin, Super Saiyajin? Não é, cara. Quem é que vai ser, né? Então que você fica assim, e aí o legal é exatamente isso, né? O Frank Herbert coloca que essa predição, esse poder todo é a própria perdição dele, é a própria fraqueza dele. Você falou tudo. A problemática que eu vejo muito no próprio Dragon Ball é que sempre vai ter alguém mais forte do Goku, e o Goku vai lá. Tanto que o mais forte para Paul, em universo de Duna que o Frank Herbert nos apresenta, são as próprias ideias. É a própria luta que ele precisa, né, ter contra essas ideias, contra o governo, contra traições, né? A problemática, né, o inimigo maior para Paul, às vezes, é o próprio Paul. Isso. E essas concepções de ideias, né, cara? A cara fala, Freezer, por que você matou o Duncan Garro? Excelente. As considerações finais são essas. Sigam o Duna Hacks Brasil. Vocês sabem que o Pascoal Naíbe aqui é administrador do Duna Hacks Brasil, a primeira e única página voltada exclusivamente para o conteúdo de Duna. Então, assim, que faz um excelente trabalho, gente, pra quem é fã de Duna, ou fã de sci-fi como um todo, porque isso. O Pascoal, inclusive, faz umas análises bem interessantes de coisas que a gente vê na cultura pop, como ele fez também, inclusive uma postagem bacaníssima, ele falou que iria fazer e fez, do Homem do Norte, com a trajetória de Paul. Então sigam, gente, porque ali é entretenimento garantido, produzido pelo nosso querido Pascoal. Venho pro Duna Hacks Brasil, também sou administrador do DunaCast, e aqui o grande Rio do colaborador, editor. Sigam as redes sociais do DunaCast, é muito importante ter pessoas, ter bastante número de pessoas, porque isso pesa muito quando o Pascoal aqui chega, batendo na portinha lá de uma editora, pedindo para trazer o livro. Se a gente tiver um fandom bem unido, né, bem ativo, atuante, a gente consegue as coisas que Duna cheguem aqui no Brasil, mas é importante essa união. Perfeito. Meu grande Hildon, muito obrigado, foi mais uma vez um episódio excepcional e vamos esperar a outra semana para o terceiro episódio do DunaCast. Um grande abraço. Beijo, valeu. Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. radiolamecânica@gmail.com